Lá, amores e amoras, graças e paz, todos bem? Espero que sim. Que bom que nós estamos aqui. Voltei para fazer o bate-papo com café, o café com bate-papo, que é a live aqui da nossa igreja, da Igreja Batista Independente aqui em Vila Ema. Na verdade, esse é um projeto que o Senhor colocou no meu coração e eu estou muito contente de poder fazer aqui esse trabalho via as redes sociais, a poder alcançar algumas pessoas que eu nunca tive a oportunidade de falar, fazer aí um programa, um projeto novo em relação a essas questões pandêmicas que nós estamos vivendo. E eu acredito que esse é um momento que nós podemos inovar em relação a exercer cristianismo, a alcançar pessoas através do evangelho. E o Senhor colocou esse projeto no meu coração há algum tempo já, logo no começo da pandemia, e eu tenho feito aí algumas vezes, né? Essas lives do Café com Bate-Papo. E na semana passada eu participei de um bate-papo muito bacana. A negritude, a igreja e a religião, negritude, a igreja, alguma coisa nesse sentido, nesse viés, não me lembro bem aí qual é a temática lá, mas eu conheci um camarada fantástico, que eu vou falar com ele hoje, e eu tenho assim o prazer muito grande de ter ele hoje, né, ter ele como amigo, como parceiro, como colega. E hoje a gente vai falar aqui sobre o tema os desafios cristãos pós-pandemia. E esse camarada é o Clay Passos. Mas eu quero desde já agradecer você que está participando conosco aqui, você que vai ver essa live depois, né? Dela ser gravada, dela ser aqui transmitida ao vivo, na verdade. E para mim é assim uma honra muito grande poder estar mais uma vez aqui conectado com vocês. Eu já estou vendo algumas pessoas aqui online. Eu vou deixar aqui a descrição aí, os comentários aberto, mas provavelmente eu não vou conseguir acompanhar aí as perguntas. Então eu prometo para vocês que depois eu vou dar uma olhada. Eu vou pedir para o Clay também dar uma olhada e responder todas as perguntas que serão feitas, tá bom? Mas desde já eu quero já agradecer você aí. Tô vendo a minha amiga Cis Thalitinha Araújo tá online. Cis, um beijão para você, tá bom? Que Deus te abençoe. Tô vendo aqui o Rodolfinho, Rodolfo Salles. E a mãe aí? Tá tudo bem com a mãe e com o pai, Rodolfo? Como é que estão as coisas por aí? Tô vendo o maior herege dos hereges. Estuda comigo lá no Seminário Teológico Batista Independente, que é o Júnior. Júnior, olha só, tomara que atenda as suas expectativas aí, porque o Júnior Sarrafo é muito alto. E a minha digníssima esposa tá ligadinha aqui com a gente também. Que bom. Deixa eu ver se eu consigo chamar o Clay aqui já, pra gente começar o nosso bate-papo. E eu quero já desafiar você aí. Chama alguém aí pra bater um papo conosco. Eu desde já quero aqui ver se eu consigo convidar o meu amado, meu amigo Clay Passos. Cadê você, Clay? Eu sempre tenho uma dificuldade muito grande quando eu tô aqui tentando pesquisar os meus amigos. E eu preciso encontrar o Clay aqui pra gente poder começar. Certo? Será que o Clay já tá online aqui com a gente? Cadê você, Clay? Meu amigo, meu parceiro, meu camarada. Enquanto o Clay não chega aqui, tô esperando o Clay chegar. Cadê você, Clay? Aparece. Olha só, tenho um prazer muito grande de ter aqui o meu professor, o professor Egnaldo Hélio Souza. Professor Egnaldo, eu tive o prazer de ter aula com ele lá no Seminário Batista Independente. Ele é lá do Vale da Bênção, é um dos grandes homens de Deus que eu conheci aí no último ano, no ano de 2019. É um escritor exímio e eu tenho a oportunidade de tê-lo aqui comigo, viu? Professor Egnaldo, muito obrigado, tá?
pela sua presença aqui na nossa live. O Clay já chegou, tá assistindo. Tô vendo a Tatinha aqui também, minha amada, minha amiga, minha cunhada querida. Beijo pra você, Tatinha. Viu? Que Deus te abençoe. Eu quero convidar aqui Clay Passos. Tomara que ele me atenda aí. Tô chamando ele aqui, eu tô esperando que. Passarinha! Tá lá em Gramado, a minha cunhadinha que acabou de se casar. Clay, boa tarde, meu amado. Boa tarde, barra boa noite, meu querido. Como vai você? Tô bem, graças a Deus, rapaz, graças a Deus. Olha só, para mim é um motivo assim de muita alegria poder te receber aqui Que no bom. nosso espaço, na nossa live. E eu sei que você hoje está aí num dia de labuta, né? Vai atender ainda às 20 horas, mas guardou esse espacinho aqui para nós podermos falar contigo aí. E eu sou muito grato por você, viu, Clay? Deus te abençoe. Em nome de Jesus, meu amigo. Amém, meu querido. Que seja um bom tempo de um bom papo aqui entre nós. Confesso que eu não conhecia essa funcionalidade do Facebook. Eu não sou o cara tão tecnológico. Fiquei imaginando como que ele vai me chamar no Facebook. E é semelhante ao Instagram, não é? É semelhante ao Instagram, rapaz. E Olha que legal. assim, eu tenho uma gama de amigos maiores no Facebook e nós demos início às nossas lives aqui pelo Facebook também. Então, eu preferi Hum, continuar aqui pelo Facebook, porque eu acredito que a gente entendi. tem uma abrangência maior, aí conseguimos alcançar mais pessoas, né? Na verdade, aí através das nossas Entendi. lives. E deixa Que eu te legal. perguntar, meu amigo, como é que estão as coisas por aí? Você ainda continua em Brasília? Isso, minha esposa e eu e a miúda seguimos aqui em Brasília, em Taguatinga Norte, uma cidade satélite aqui de Brasília, na casa dos meus sogros. Por isso eu te disse que essa admirável biblioteca atrás de mim não é minha, ela não me pertence. Só estou aproveitando um cenário que não é meu. Estamos aqui Mas com que previsão de maravilha! retorno daqui a 15 dias, mais ou menos, para São Paulo. Certo. Clay, vamos lá, deixa a gente conhecer um pouquinho mais. Bom, eu já tive o prazer de te conhecer, né? Mas eu queria que você se apresentasse para aquelas pessoas que estão aí hoje nos assistindo. Bom, você é o Clay Passos, né? Serve a Deus como Isso, pastor na Café, né? Comunidade Amigos da. Bom, isso, deixa eu deixar você se apresentar aí. Se apresente para nós aí, por favor, Clay. isso. O café é no masculino mesmo. É como a gente se refere a algumas siglas ou a Mackenzie, o Mackenzie como faculdade e tal. Então é o café mesmo. Já me perguntaram, alguns amigos dizem, como assim o Comunidade Amigo de Fé? Não, é o café, né? A Comunidade Amigos de Fé é uma comunidade que nós iniciamos, lógico, formalmente, há quase 2 anos atrás, vai completar 2 anos agora em setembro, ali pertinho do metrô Vila Mariana. É um espaço entre amigos, nasceu do nosso desejo de servir a Deus junto com amigos, por isso amigos de fé. E esses espaços de comunhão eles já aconteciam nas padarias, nas famosas padocas da cidade de São Paulo e da Grande São Paulo. Então daí veio o nome café, porque a gente gosta muito de tomar café, comer um pãozinho, um pão na chapa, um cappuccino, e aí veio essa ideia descontraída do café. Né? Eu sou do interior da Bahia, da cidade Certo. de Jequié, vim para São Paulo há 17 anos atrás, para o Vale da Bênção, e ouvi você mencionando o Vale da Bênção, então eu fiz 2 anos de seminário interno no Vale da Bênção, na Missão Antioquia, Conhece o e pastor Ignaldo? depois não conheço. Não Como eu conheceu? sou da época assim antiga, dos idos de 2003, 2004, então ele não é da minha época não. Mas estudei 2 anos interno lá e depois fui para o Seminário Batista e depois fui para
Faculdade Unida de Vitória, onde concluí o curso de teologia. Depois eu fui fazer filosofia, fiz filosofia na Universidade de São Paulo e depois fui fazer psicanálise. Então hoje eu atuo como psicanalista e pastor, e amigos de alguns bons amigos e pastor daqueles que me têm como pastor no meu entorno. Então tem sido um tempo muito bacana de alegria, de aprendizado e de expansão de Que mente bom. aí na cidade de São Paulo, que acabou se tornando a minha cidade também. Sou casado com a Denise Clésia Santos, que é psicóloga. Nós temos uma clínica, na verdade, 2 consultórios ali pertinho do metrô Vila Mariana também. E temos a Miúda, nossa cachorrinha, aliás, a Apso, de 1 ano e meio. Estava dormindo aqui, Rapaz, a saiu para algum patente lugar. aí é alta, hein, rapaz? A patente é alta. Meu Deus, A quem parte de sou ser pai da eu? Miúda mesmo. Quem sou eu? Eu não vou falar que eu sou o menor da casa do meu pai, que eu ouço alguns irmãos falando. Ah, eu sou o menor da casa do meu pai, porque o menor da casa do pai lá era o rei, né? Então, tem que fazer É... a exegese correta do texto. Mas olha, Clay, que bom ter Exatamente. você aqui comigo. Esse foi um projeto, um canal que o senhor colocou no meu coração também, em meio à pandemia. E a gente vai discutir um pouquinho sobre isso, né? O meu propósito, né? A nossa dinâmica hoje, a minha proposta para esse nosso bate-papo é os desafios cristãos pós-pandemia, né? E eu acredito que Sim, vai ser sim. um tempo muito bom. Algumas pessoas precisam realmente ouvir um pouquinho, né, tanto do Clay pastor quanto do Clay psicanalista. E eu queria muito começar já, que eu sei que você tem compromisso daqui a Sim. pouco, então eu quero usar aí os seus conhecimentos e a sua sensibilidade em relação ao próximo, porque se falamos de cristianismo, falamos sobre o próximo, né? Então, eu Sim, desde sim. já, a minha primeira pergunta, assim, Clay, para a gente poder ser bem dinâmico, como você, que é um pastor, que é um filho, que é um esposo, que é um genro, que é um profissional, como você, em relação a tudo que te cerca, família, amigos, irmãos, aos clientes, está passando e passou por essa pandemia no aspecto do exercício do cristianismo. Não sei se eu estou filosofando demais, mas eu queria entender um pouquinho como é que você passou essa pandemia aí, meu irmão. Eu diria que estou passando ainda, né? Atualmente, todas as atividades do café são de forma online, né? Então, às terças à noite, a gente tem um tempo de oração via Skype, numa sala fechada. A gente envia o link aos grupos e através das redes sociais também. Então, a gente tem tido um tempo muito bacana de conversa e oração. A gente faz uma roda virtual, se é que isso é possível, e cada um diz como tem se sentido naquela semana e a gente ora juntos. Então, todos falam e todos oram. Aos domingos à tarde, a gente também tem tido café da tarde numa sala reservada via Skype, todo domingo às 5 da tarde, que é um tempo em que cada um coloca seu cafezinho, seu leite, seu chocolate, o pãozinho, o biscoito ali na mesa, põe o computador ou o smartphone na mesa e a gente fica ali transitando um na casa do outro de forma virtual e trocando ideia. Com a minha esposa tem sido um tempo bastante importante, porque sempre tivemos uma vida muito corrida e agora estamos 24 horas juntos, trabalhando, então cada um atende no ambiente da casa, porque todos os nossos pacientes estão sendo atendidos de forma também por videochamada, à distância, e então a gente tem tido um tempo e temos brincado que a gente não brigou, né, na quarentena. Então o pessoal fala, os casais estão brigando muito na quarentena. Eu não sei se a gente está trabalhando mais do que estávamos trabalhando antes, e aí não tem muito tempo Ah, para com brigar, ou porque a certeza. nossa relação é bacana mesmo. Ah, não, Então a com gente briga certeza. muito com a nossa Não estão cachorrinha, que brigando. interfere, né, que aparece. Ah, não estão brigando tanto porque estão trabalhando demais, viu? Aqui em casa a gente Exatamente. também.
Eu e a minha esposa também estávamos em home office muito tempo, acho que três meses, Sim, acho que 90 dias. Então, quando você trabalha em sim, home office, não sobra tempo para brigar. Em casa, você parece que trabalha mais do que quando está na rua. Então, sobra pouco tempo para exatamente. brigar. Exatamente. Quanto aos parentes mais assim da família estendida, aqui em Brasília a gente está aproveitando, estamos aqui desde o dia 3 de julho, então já estamos aqui há quase 20 dias, e a gente está aproveitando também meus sogros, né, os pais dela, minhas cunhadas, a nossa sobrinha, então a gente está super curtindo. Com a minha Que família, né, gostoso, que são rapaz. todos lá da Bahia, a gente está se falando praticamente todo dia. Infelizmente, meu irmão está com Covid, então diariamente eu tento, junto com eles, acompanhar os sintomas dele, saber se está melhor, se dormiu bem, se está se alimentando bem. E aí meus pais estão super preocupados, mas também não podem se aproximar, tem que ficar em isolamento. Meu pai tem 71 anos, então precisa evitar o contato com pessoas infectadas. Mas graças a Deus estão bem. Lá eles estão sofrendo com 4 surtos ao mesmo tempo na cidade: Zika, chikungunya, dengue e Covid, tudo ao mesmo tempo em Jequié. Então a minha mãe, por exemplo, pegou Misericórdia, dengue. rapaz. Então, a coisa está feia, já não há mais leitos disponíveis nos hospitais da cidade, então a coisa lá está bastante delicada. Então a gente se fala mesmo na correria diariamente, para trocar uma ideia também, saber como eles estão. A gente faz bastante videochamada e tenta ficar juntos apesar da distância. Então tem sido um tempo desafiador, mas por outro lado que tem me desafiado bastante a mim e a minha mulher, quanto a gente encontrar tempo para ainda manter todos esses contatos importantes, atualizar. A distância tem nos aproximado de gente muito bacana, de gente muito especial. Poxa, que bom. E assim, eu quero propor um desafio já para todo mundo que está assistindo a gente agora, nesse exato momento, para as pessoas que verão aí a nossa live também. Nós oremos por Jequié, então, né? Que eu acredito que não só os seus pais, Sim, os seus familiares, mas eu acredito que a grande massa de pessoas lá de Jequié precisam muito que Deus intervenha lá na situação da cidade. Né? amém. É uma crise sanitária muito grande em relação a essas questões, Sim, então sim. pode contar com as nossas orações aí, viu, Clay? Nós vamos orar aí pelos seus Amém. familiares, com certeza, e vamos apresentar a Jequié também nas mãos do Senhor, né? Olha Amém. só, Clay, Graças a Deus, como eu Jesus. disse para você que eu quero, assim, usufruir dos seus conhecimentos, então vamos lá. Eu já vou começar com algumas perguntas aqui. Hoje, os papos Certo. são mais informais e tal. Eu já tive a oportunidade de falar com algumas Sim, pessoas e sim. sempre fui fazendo uma relação muito mais informal. Mas eu acredito que, Tranquilo. é, eu acho que isso é muito relevante para nós, porque muitos de nós vamos agora entrar agora numa curva, né? Muitos estão voltando, igual nós aqui da IBIV, eu sirvo a Deus como pastor aqui na Igreja Batista Independente em Vila Ema. Quando vocês Sim. tiverem de volta, você e a Denise, Isso. vocês estão convidados, vou chamar você para vir pregar aqui um dia aqui na nossa comunidade. Vocês já estão convidados, porque Vai ser nós uma já alegria. voltamos aos cultos aos domingos presenciais lá no nosso Ah, templo, certo. seguindo todos os protocolos de distanciamento, de máscaras e álcool em gel e tudo mais. Só Sim. que nós temos algumas dinâmicas que são virtuais, como a escola bíblica. Então, nós fazemos a escola bíblica via Meet, Google Meet, e lá nós nos reunimos e tem sido uma benção. Mas, assim, olha só, minha Que primeira legal. pergunta para você. Olha só, é, no viés político-social, a pandemia veio descortinar uma grande realidade que nós temos no Brasil. Na minha opinião, Sim. essa realidade da saúde, essa realidade da economia, essa realidade da segurança, nós vemos aí muitos lugares cheios de baderna e policiais, e policiais, tanto do lado policial quanto do lado população, pessoas totalmente desconexas com a realidade e vivendo
eu acredito que uma utopia em relação a tudo isso que está acontecendo. Então, a minha pergunta para Sim. você é que, na sua opinião, a pandemia também só descortinou a realidade da igreja brasileira? Sim, eu diria que descortinou a realidade político-social do país e, com isso, uma vez que a igreja está inserida e participa dessa sociedade como um todo, ela também está sendo revelada. E aí eu diria para você que o revelada muitas vezes no mau sentido, mas também no bom sentido. Como? Eu acho bastante bizarro quando o ministro da Economia é, é, chegou a dar uma coletiva e dizer que ainda bem que agora, com a questão do cadastro do auxílio emergencial, o governo brasileiro descobriu mais de 50 milhões de invisíveis, né, em situação de extrema pobreza, pessoas que não têm condições da sobrevivência, daquilo que é básico, do pão de cada dia, numa situação como essa, quando fomos todos pegos de surpresa. Então, a descoberta dessa pobreza, para mim, é uma grande hipocrisia, porque ela já estava posta diante de nós e a gente só fingia que não havia, porque é muito desconfortante ver a pobreza diante de nós e, vez ou outra, a gente se perceber em lugares de privilégio, enquanto boa parte da população não tem aquilo que é fundamental para a vida, que o pão, né? O ovo, sei lá, a carninha frita, o que é básico, uma farinha, e O aí depende da café? região, macaxeira, o café, exatamente. Então, eu acho que revelou muito isso, né? A desigualdade social que já era sabida por todos nós, ela ficou escancarada através desse contexto de pandemia e do aumento da pobreza extrema. Na contrapartida disso, a gente, pelo menos eu percebo, dois movimentos curiosos da igreja brasileira. O primeiro é o movimento negativo mesmo, que é a preocupação das igrejas, de muitas, especialmente das grandes denominações aqui no Brasil, foi mais da reabertura o mais rápido possível dos espaços para a celebração, motivada essa aceleração pela necessidade de aumento de dízimos e ofertas, porque a arrecadação de muitas igrejas, dos grandes templos, caíram bastante. Então, a ideia a gente precisa pressionar via bancada evangélica no Congresso Nacional para que o presidente libere logo as igrejas para voltarem ao seu funcionamento muito, entre aspas, normal, para ir aumentar a nossa arrecadação e, a partir daí, a gente retomar o nosso lugar de privilegiados, especialmente os líderes evangélicos. Na contramão disso, e graças a Deus que há igrejas sérias, a Igreja de Jesus no meio da igreja brasileira, há sempre trigo no meio do joio, há várias igrejas se mobilizando e que têm se mobilizado desde o início da pandemia com atuação exclusivamente no combate à pobreza, no combate à fome e na distribuição de cestas básicas, no pagamento de contas de consumo para a família de baixa renda, e até ouvi dizer de igrejas que acabaram criando o seu fundo emergencial local para ajudar os membros mais necessitados. Isso foi muito bonito, ainda está sendo muito bonito de se ver, e aí eu faço elogio à nossa comunidade, o Café, não por mim, mas pelos poucos que temos lá conosco. É um grupo bastante pequeno, é uma igreja pequena, é uma igreja bebezinha, é uma igreja que está começando agora, mas a galera assim arregaçou as mangas, foi para cima, ajudou várias instituições, se mobilizou, Que bom. entregamos mais de 100 cestas básicas em comunidades carentes que estão ali no entorno da Vila Mariana, Maestro Cardim, Souza Ramos, Cruz de Malta, ali na região mais na ponta do sul. Então, é uma comunidade pequena, mas no seu jeito pequeno de ser, no seu jeito descontraído de ser, a galera se mobilizou. E te digo mais, meu amigo, tranquilamente, a nossa arrecadação financeira não caiu,
E nós deixamos de nos reunir de forma presencial no dia 20 de março de 2020 agora, e desde lá nunca mais fomos no espaço nem para ver nada lá. Né? O café funciona no lugar que é uma escola de dança e a gente subloca 3 horas por domingo. Então a gente não tem templo, né? A gente subloca Certo. 3 horas aos domingos e ali a gente faz a nossa celebração e nossas coisas são lá, instrumentos da igreja e tudo mais. Então, inclusive, o caixa da igreja ficou muito direcionado à ajuda, ao socorro de famílias, ao socorro de pagamento de contas de pessoas que foram surgindo e que ainda tem surgido. Ainda hoje a igreja ajudou alguém que precisava fazer um canal lá no dente, e aí a igreja ajudou com grana e a pessoa vai fazer o canal dela lá, está feliz, está Ah, isso é contente, muito fraldas. Então, importante. assim, tem muitas igrejas, graças a Deus, mais preocupadas com o acolhimento, né, e com a expansão e a promoção de solidariedade do que realmente o seu bem-estar tranquilo, confortável e sua expansão local. Então, assim, para mim, graças a Deus, houve esses dois movimentos. Né? Não houve só ruim, mas houve um movimento muito grande de solidariedade por parte de várias igrejas, grandes e pequenas, pelo menos lá na cidade de São Paulo. Isso me alegrou bastante. Que bom. Olha só, eu preciso fazer um parêntese aqui também, e só para você poder conhecer um pouquinho também o que nós somos e algumas pessoas que vão ver, que estão vendo também, que não conhecem a IBIV. A IBIV também é um bebezinho. Oficialmente, nós estamos há dois anos e 3 meses agora caminhando, né? Nós também ainda somos uma comunidade pequena. E a nossa Legal. realidade, a nossa essência que a gente sempre pregou na IBIV é que nós somos a igreja com amor em atitude. A nossa igreja é uma igreja com amor em atitude. Então, nós também tivemos a disponibilidade dos amigos aqui, dos irmãos, em todo o tempo, desde que iniciou-se a pandemia, se mobilizaram. Eu não me lembro muito bem em números, mas nós fizemos um cálculo aí que nós já entregamos mais de 1,5 tonelada de alimentos não perecíveis aqui para pessoas que estão aqui no nosso entorno também, na nossa região. Nós somos aqui na Vila Ema, né? Legal. Muito próximo da Vila Prudente, aqui no finalzinho da Zona Leste, já chegando na Zona Sul. Então, a nossa comunidade também se mobilizou. E uma coisa interessante, Clay, que você pontuou aí, que eu acredito que são os dois viés, é que, por um lado, tem muitas pessoas, muitos líderes, muitos pastores, né, quiseram continuar as suas igrejas com seus templos abertos, sim, por causa da questão financeira e tal, mas muitos também pela questão da religiosidade, né? Entendendo que só consegue exercer cristianismo lá no templo, as orações só precisam ser no templo, todas as celebrações precisam ser no templo. Então, quando a gente olha para um evangelho, para um cristianismo com esse viés, com essa liderança ainda muito engessada em relação ao espaço físico, nós entendemos que, em contrapartida, a pandemia também descortinou. Eu acredito que o melhor lado de ser cristão que é entender a necessidade do próximo, que é lá na Igreja Primeva, onde os irmãos tinham tudo em comum e ninguém passava necessidade nenhuma. Então, se em contrapartida, muitos irmãos, e eu vou te perguntar sobre a nossa volta daqui a pouco, muitos irmãos hoje se mobilizaram, estão com o coração realmente aberto para que possam realmente Sim, exercer sim. cristianismo, e isso está rolando muito bacana. Eu quero dar os parabéns para você, junto com o pessoal do Café, que continuem exercendo o cristianismo na íntegra e ajudando pessoas que estão necessitadas realmente, Clay. Parabéns para vocês, viu? Estamos juntos. Estamos Que bom juntos. que nós temos pastores que Estamos... estão, pastores e irmãos que estão atuando dessa forma. Olha só, então dentro dessa realidade aqui vem mais uma outra pergunta minha para você. Ao meu ver, nós Hum, precisávamos de uma reforma dentro da igreja que foi reformada por Lutero lá no século XVI, antes já dessa pandemia. Então, a minha pergunta para você é: o que você acha desse conceito?
E dentro de tudo isso que nos cercou nessa pandemia, quais são os parâmetros que você acredita que essa nova igreja que se iniciou no meio da pandemia deve usar? Você já preconizou uma delas aí, quando você falou sobre uma espiritualidade que não precisa do templo, né, necessariamente. Quer dizer, e com isso, nós pastores, no geral, eu percebo que a gente tenta ter bastante cuidado nessa fala, porque quando a gente diz a espiritualidade não precisa do templo, para alguns fica aquela ideia: então por que vocês são pastores? Então por que vocês têm um endereço fixo? Então por que as pessoas se reúnem lá onde vocês estabeleceram como endereço, CNPJ e baralá e tudo que segue na sequência disso? A questão está: o porquê que eu vou para um lugar, o porquê que eu me reúno com pessoas para celebrar Jesus? E acho que a situação da pandemia leva, num primeiro momento, nós, ou nos leva, cristãos, a pensar qual lugar a gente dá aos templos, né? Inclusive o custo e o valor e o orçamento da igreja que é direcionado para esses espaços físicos, quando, observação, esses espaços físicos são usados única e exclusivamente para cultos e para celebrações. Porque no contexto de pandemia, o espaço físico deixou de ser importante. De novo, quando ele é utilizado apenas para o espaço ali de celebração. Eu digo isso porque muitas igrejas têm seus templos ou próprios ou alugados no custo alto, mas serve como espaço social, serve como espaço educacional, serve como espaço de promoção de cultura, de reforço escolar, de alfabetização de adultos. Então, essas várias outras funcionalidades dão razão de ser da existência do custo daqueles de cantar músicas e ouvir a palavra. Eu acho que isso, a situação da pandemia nos coloca num certo desconforto, porque a nossa fé e a nossa comunhão foi sendo desafiada a ela se manter ativa, fortalecida, apesar da distância, né? Então, quando a gente foi criando esses espaços de comunhão virtual, foi ficando claro para a gente de que a gente não precisa necessariamente daquele espaço físico para ser igreja. Porém, culturalmente, e tomara que seja assim, acredito eu, para a maioria de nós, que a gente fez uma escolha cultural de estar naquele espaço físico, mas não que haja necessidade dele. Isso, pelo menos, eu já acreditava antes da pandemia, e por conta disso, a gente subloca 3 horas de um espaço e a gente não tem espaço próprio. E pode ser que um dia essa seja a nossa preocupação, mas até então não é. E eu confesso para você que eu não vou dizer pós-pandemia, porque para mim ela está posta ainda acontecendo, mas assim, agora na pandemia Sim. fortaleceu um pouco mais essa minha ideia de que a gente não precisa tanto disso. E um outro desafio para a nossa espiritualidade e uma reflexão para a gente é como a comunhão pode se dar quando eu estou impedido de ter o contato presencial na relação com meu irmão, com meu amigo, com meu parente, com meu vizinho. O quanto eu tenho de disposição de viver em comunhão com o outro, né? O quanto eu aproveito esses recursos remotos, tecnológicos, para ter contato com as pessoas. Então, eu costumo dizer que alguns pastores amigos têm me dito que a preocupação deles é que quando voltarem para os lugares que ainda não estão autorizados às celebrações presenciais, eles estão preocupados porque vão perder muita gente. Então, esse tem sido o discurso de alguns amigos pastores. Eu digo, se você vai perder é porque nunca teve, né? No sentido de que se a pessoa vai usar a Exatamente. situação Isso, da exatamente. Essa é pandemia a para ideia. deixar de frequentar. Então, essa é a ideia. Quando eu te perguntei aquela questão da realidade da igreja, deixa eu só pontuar aqui. Quando eu te perguntei aquela questão da realidade de descortinarmos a igreja, uma grande discussão que a gente tem veiculado aqui na IBIV é que a grande realidade é que essas pessoas que não voltarão para o convívio no templo são pessoas que realmente nunca tiveram ligadas a essa questão templária. Que não são 3 meses de afastamento do templo
que vai deixar que a sua espiritualidade ela se esfrie ao ponto de você não querer mais essa reunião dentro do templo. E aí a gente precisa pontuar, e aí eu já vou para uma outra pergunta, porque assim, é, quando a gente olha para o conceito, para a cosmovisão teológica e uma cosmovisão bíblica, nós entendemos que a igreja ela se inicia dentro das casas. Né? No primeiro instante, lá no primeiro século, só havia o templo de Jerusalém, que era para os judeus, né? Esse novo jeito de se adorar a Deus, essa nova espiritualidade implementada por Cristo, são de pessoas que se reúnem de forma informal em suas casas. Então, todos estão celebrando a Jesus nos seus lares com uma maior proximidade. E aí, quando nós olhamos para uma relação cultural, né, isso começou a se dar aí, depois do século IV, aí, eu acredito que com Constantino, começando aquela questão da igreja e tal, com os templos, e isso vira uma cultura mundial, né? Isso vira uma cultura mundial. E hoje nós vivemos essa realidade em relação da nossa igreja estar vinculada ao templo. Mas, e aí tem uma outra pergunta que eu queria fazer para você, já te desafiando também, perguntando assim, olha, essa pandemia reforçou o conceito daqueles que se denominam desigrejados, e o desigrejado é aquele que entende que não precisa da igreja para ser igreja, né? E eu queria perguntar se vocês do café locam um espaço para cultuar, então, nesse dia vocês são igreja dentro deste tempo. Queria perguntar para você como que você enxerga essa questão dos desigrejados e se essa pandemia vai reforçar ainda mais essa questão. Sim. Agora você pegou aí. Você aceitou. Foi você que aceitou. Não, mas tô brincando. Por isso que o pessoal fala assim, manda as perguntas antes. Não, mas eu não gosto, não. Eu gosto da surpresa. Eu acho que é uma questão importante. Primeiro, a gente vive num momento histórico no qual há uma supervalorização da individualidade do sujeito. Isto é, a gente veio de séculos atrás num movimento muito de repetição de hábitos. Então, por exemplo, o avô foi padeiro, o pai padeiro também. O filho necessariamente tinha que ser padeiro. Ele não tinha como fazer um deslocamento de carreira, porque era esperado socialmente que cada geração seguinte assumisse todos os ônus, bônus, compromissos e carreira das gerações anteriores. Tá. Relações amorosas também aconteciam muito assim até pouco tempo na história da humanidade, e até no Ocidente ainda acontece em alguns países, que é o lance do prometido. Né? Então, você promete a jovenzinha, pré-adolescente, para o jovenzinho, e quando chegar em determinada idade, eles não vão ter como fazer uma escolha amorosa. A escolha é a escolha da família, e esse sujeito que está se constituindo na vida, ele só abraça e ele só tinha que dizer sim, senhor, para aquilo que já tinha sido determinado para ele. Então, a gente saiu de um momento histórico de um determinismo de relações amorosas, de carreira, de onde viver, de como viver, de onde morar, e a gente teve aí uma supervalorização do movimento libertário e do movimento que passou a ser muito importante. E lógico, quando eu digo que passou a ser muito importante, não é que antes não fosse importante, mas encontrou espaço no espírito de época de que todo mundo é livre, homens e mulheres são livres, portanto, eles devem decidir como viver, o que fazer. Então, dessa geração ou das gerações anteriores, que também a fé e a religião eram definidas pela família, agora o sujeito moderno é um sujeito que escolhe crer ou escolhe não crer, que escolhe participar de um grupo religioso e que também pode escolher não participar de um grupo religioso. Ponto. A igreja evangélica brasileira ela se expandiu muito, mas junto com essa expansão, a gente
se envolveram num movimento, não sei se é uma boa palavra, mas sincrético, absurdo, irrefletido, que virou uma bagunça total no meio evangélico brasileiro. Sim, Então, eu assim, concordo. Eu concordo com essa visão aí. Também acho que a nossa igreja é muito sincrética, judaizante. sim, 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 e bastante moralista e legalista. Então, com isso, houve uma grande massa de decepcionados com a igreja. E aí, nesse sentido, eu estou usando o termo igreja local mesmo, não estou falando do corpo místico de Cristo. Então, Sim, houve aí uma a igreja rebanhada de. organização. Não a igreja organismo, a igreja Exatamente. organização. Exatamente. Então, com isso, nós hoje, né, nós somos razoavelmente jovens aí, só que mais do meio para o final. Então, assim, a gente vem com amigos que vieram de famílias cristãs, frequentadoras de igreja, de escola bíblica, de eventos dominicais e grupo de jovens e de música e louvor e tudo mais e tal. Só que é uma turma que, quando cresceu e foi se constituindo como pessoa, entrou na chamada fase da adolescência, que é a fase importante de se definir uma identidade, isso teoricamente, quando a gente pensa na psicologia de desenvolvimento humano, e uma das coisas que são postas em xeque durante a adolescência é a fé. Quer dizer, o adolescente tem que decidir se vai seguir naquela fé da família, se vai constituir a dele, se vai decidir não crer, enfim. E por conta de juntando o momento de constituição do sujeito individualmente, as decepções sociais, as decepções a partir das divulgações midiáticas, dos absurdos e impérios que os grandes líderes religiosos no Brasil têm construído em nome da fé ingênua das pessoas, foi se fazendo São opção, problema. vez ou outra, para, em nome da preservação da fé, muitos deixaram a igreja. Olha que curioso. Então, repito, em nome da preservação da fé em Deus, muitos deixaram a igreja. E aí a gente pensa, putz, mas congregar é importante. E aí a gente denominou, e algum tempo atrás, décadas atrás, essa turma dos desigrejados. Entre esses desigrejados, a gente tem um leque muito farto. Você tem um desigrejado que deixou de crer em Deus mesmo, você tem Sim, um desigrejado que crê em Deus, mas não crê na igreja como instituição, e você tem um desigrejado que crê em Deus, deixou de crer na igreja como instituição, mas se reúne com amigos na fé, para a leitura bíblica, para a oração, que está vivendo a experiência de ser igreja, que está vivendo a comunhão, que está crescendo junto, que está descobrindo seus dons espirituais e estão sendo edificados ali mutuamente. Então, eu lamento aqueles que realmente fizeram a primeira opção, que acabaram misturando Deus com a igreja, mas ao passo que eu lamento aqueles que fizeram isso e deixaram realmente qualquer modelo possível de espiritualidade saudável, com base nas escrituras e na fé em Jesus, no sacrifício de Jesus. Mas, por outro lado, também eu entendo, porque se Cristo falou que a igreja seria seu próprio corpo, esse Deus invisível, ele tem que ser manifesto através da igreja no mundo. E se essa igreja, quando a gente mistura igreja-organismo com igreja-organização, ela não consegue acolher pessoas, ela não consegue acolher dúvidas, ela não consegue acolher o sofrimento, ela vai impondo as suas regras, ela vai obrigando as pessoas ao absurdo, a não liberdade, a ditaduras, é lógico que essa pessoa tem todo o direito de confundir a forma que ela foi tratada pela igreja com a forma, possivelmente, que esse Deus a trata. E, lógico, ela vai construindo um Deus a partir da sua experiência pessoal e coletiva de espiritualidade. E se na experiência coletiva dela o que se apresenta é um conjunto de regras desumanas, esse Deus só vai aparecer para ela como um Deus desumano, como um Deus cruel, como um Deus sádico, que deixou a gente aqui no mundo, deixou a gente no abandono, e dane-se, cada um se vira e ninguém enfim, não tem um olhar de amor, não tem um olhar de cuidado, não tem um olhar de proteção. Então, eu diria que boa parte, pelo menos daqueles que eu conheço, dos intitulados desigrejados, e é lógico que eu estou falando de um grupo pequeno, que é um grupo das minhas relações pessoais,
são pessoas que acabaram abandonando a fé, na verdade, a igreja, para não abandonarem a fé. E isso é triste. E aí, nós, especialmente que temos igrejas em formação, a gente tem esse desafio posto diante de nós, porque vamos ter sempre na nossa comunidade, ou nossas comunidades, a turma conservadora dos hábitos e manias das igrejas anteriores que fizeram parte, que estavam com eles, em nome de uma sustentação de um modelo convencional de fé, e a gente vai ter aquela galera que está dizendo, putz, Kleber, eu me sinto confortável na tua igreja, eu me sinto confortável na relação com você, eu me sinto aceito, eu me sinto um cara bacana ali, eu me sinto em família. E talvez, enquanto nós, como igrejas locais, institucionais, com organismos se movimentando, com o Espírito Santo nos movendo ali como comunidade, a gente não entender que igreja ela se dá nas relações, aí a gente vai ficar tentando sustentar uma instituição que não promove mais vida para ninguém, se o organismo e se o movimento orgânico não for maior do que o movimento organização, né, o CNPJ. Puxa vida, você falou algo assim que eu tenho implementado, tenho tentado implementar aqui no conceito da IBIV, que a IBIV uma instituição, é uma igreja que nasceu aqui na sala da minha casa, né? E que hoje eu tenho amigos que vieram de várias outras denominações, decepcionados não com a fé cristã, mas com a instituição religiosa, né? Então, hoje nós temos várias pessoas com faixas etárias diversas dentro da IBIV. Nós somos uma comunidade pequena ainda, como eu te disse, cerca de mais ou menos 30, 40 pessoas. Mas, assim, o grande desafio nosso aqui da IBIV, que eu tenho implementado e tentado implementar como questão de exercício de cristianismo, é a questão da relação, é o relacionamento. Então, de que forma que a gente evangeliza? De que forma que a gente mostra o Cristo para o outro? É se relacionando com o outro. E aí, essa relação independe realmente do templo, porque nós não somos templários para nos relacionar, né? Então, a gente cai nessa, eu acredito que nessa armadilha, eu acredito que até uma armadilha cultural, e para nós que somos os pastores dessa nova geração, um desafio muito grande de agregarmos essa geração dos millennials, né? Essa nova geração aí que está chegando, para se implementar na igreja instituição. Porque a igreja instituição, eu fiz parte de uma igreja histórica aqui no Brasil, que são as Assembleias de Deus. Então, a instituição Assembleia de Deus, ela tem uma série de regras para você se enquadrar dentro da liturgia para poder fazer parte da celebração. Então, quer dizer, se você não está aparatado, você não pode nem fazer parte da celebração. Você não pode servir o reino, por quê? Porque você não atende alguns requisitos impostos, né? Pelo ser humano, pelo líder, e assim, independente de quem seja. E quando a gente olha para essa nova igreja, eu acredito que para essa igreja que está partindo desse momento da pandemia, e deixa eu só dar um aviso aqui, Clay. O tema do nosso bate-papo é os desafios cristãos pós-pandemia, mas eu também me considero ainda no meio da pandemia, tá? Pode ser que as pessoas pensem que não, que eu já sou utópico, que eu estou pensando que a gente já saiu, aquela coisa de platô, que a gente está na curva e tal, né, descendente. Não, eu ainda acredito que nós estamos no meio dessa pandemia e que isso tem sido arrasador para muitas pessoas. Nós aqui da IBIV entendemos isso também. A gente tem um contingente de pessoas que estão frequentando os nossos cultos ainda mediano, né? E eu entendo isso, eu acredito que isso vai ser uma tônica agora para os próximos meses. Mas o que você disse que é muito importante é que nós não podemos perder a nossa personalidade de fé. Isso tem que ser um registro meu, um registro seu, um registro de todos nós que confessamos o Cristo.
né? Isso eu acredito que é muito importante para nós. Deixa eu começar a partir para o final aqui, que eu sei que você tem que ir embora. Eu vou ficar com você só mais 15 minutinhos aqui. Eu queria fazer algumas perguntas para você em relação ao Clay psicanalista. Olha só. Dados da OMS de 2018, a OMS ela traz uma informação de que cada 2 pessoas no mundo, uma delas sofre de um tipo de transtorno, né? Se a OMS falar isso em relação mundial, eu acredito que muito desse público estão dentro das nossas igrejas, dos nossos grupos de fé. Então, eu queria agora perguntar para o psicanalista Clay Passos, no que a gente pode ajudar esse povo aí, Clay? Meu amigo, isso é um grande desafio que nós temos na igreja brasileira e talvez mais especificamente, que acaba sendo o meu público de pacientes na igreja de São Paulo, né? Capital e Grande São Paulo. A gente acaba atendendo em consultório, em clínica, pacientes evangélicos que vieram de modelos muito rigorosos de fé. Então, e esses pacientes, eles acabaram internalizando um modelo muito rígido de vida, um modelo no qual não cabe desejo, não cabe satisfação, não cabe felicidade, só cabe autoflagelação, sofrimento, uma humildade que os fazem serem agredidos por outros ou outras que os fazem não experimentar a própria vida, porque cresceram, especialmente pacientes que cresceram no meio de famílias evangélicas em denominações mais radicais, não conseguiram acessar a própria sexualidade, o próprio desenvolvimento do corpo, do desejo, do planejamento e acabam se alienando da própria vida. E num dado momento, esse sofrimento vai se tornando muito grande e acaba afetando a funcionalidade dessas pessoas. E aí, quando eu digo funcionalidade, é problema no casamento porque não consegue se comunicar com o cônjuge, ou que está agredindo os filhos sem entender por que está fazendo aquilo, ou que vai insistindo na repetição de regras sem refletir sobre aquelas regras, ou que vai direcionando a sua sexualidade de forma aleatória, sem entender o que está acontecendo dentro de si, na sua psique, na sua constituição emocional, e tudo isso em nome de um corpo que nunca pôde aparecer na fé, né? Então, o corpo foi muito excluído, e aí junto com o corpo, desejo, planos, porque como assim fazer planos se é Deus que tem que me dizer o que eu tenho que fazer? Como assim planejar? Como me relacionar e ir para uma relação amorosa, para um noivado, para um casamento, se Deus não falou comigo ainda que eu tenho que fazer isso, sabe? Então são Não, mas Deus que vai muitos revelar casos, com quem vai pessoas. casar. É Deus. Exatamente, sinais, se uma folha vai cair, se a maçã vai estar O podre, meu enfim, eu não prometido sei tá vindo exatamente o que é. aí. A minha prometida tá vindo. A minha cunhada recebeu uma profecia certa feita que o prometido dela estava vindo de longe e até agora não chegou, cara. A gente não sabe de onde está vindo esse prometido, que até agora não Nem chegou. de navio, né? A gente não sabe de Nem onde de está navio. vindo, como está vindo, a gente não sabe. É. E aí tem uma coisa muito curiosa que eu acho que deve servir para nós também, pastores, como alerta. É, eu não diria necessariamente que o movimento religioso radical ele seja a origem de problemas psíquicos de alguns pacientes. Eu não diria necessariamente isso, apesar de que em alguns casos são, porque o abuso é sofrido inicialmente na instituição religiosa. Mas eu diria que, pelo menos, são pessoas que não conseguiram se constituir enquanto ser emocional, enquanto adultos emocionalmente, e esse lugar de infantilização da fé sustenta esse lugar de infantilização emocional. Então, são pessoas que têm muita dificuldade de decidir na vida, são pessoas que têm dificuldade de correr risco, porque já são regredidos emocionalmente
e encontram nos espaços de fé pastores que são aqueles que dizem o que eles têm que fazer. Eles não têm poder de decisão em suas comunidades. Então, toda e qualquer decisão tem que ser validada por um líder espiritual, né, um sacerdote, alguém que vem e diz para eles que orou e Deus revelou que sim ou Deus revelou que não. Então, a gente tem um monte de crianças crescidas na fé e emocionalmente, sem contar com os abusos, especialmente abusos sexuais, sofridos por muitas crianças nas igrejas, por obreiros, por pastores, por professores religiosos, sofridos, inclusive nos ambientes de salas das igrejas. E que momentos em que alguns conseguiram revelar isso para suas famílias foram rejeitadas porque as famílias, os pais, acreditaram mais nos homens e mulheres de Deus do que nos próprios filhos. Então, infelizmente, muita coisa vai acontecendo na igreja. A questão da depressão, inclusive que você colocou para a OMS, é a doença já do presente século. Né? A gente fechou o século XX com um aumento absurdo da ansiedade e da depressão, e a gente já iniciou o século XXI com a presença muito forte do aumento do índice de suicídio, especialmente entre jovens e adolescentes. Não acessei nenhuma pesquisa, mas suspeito que muitos desses casos têm se dado num ambiente religioso, em filhos e filhas de irmãos e irmãs nossas. Há uma negação muito grande, apesar do desenvolvimento da psicanálise e da psicologia, quanto a doenças emocionais, doenças psíquicas. Então, a igreja, pelo menos brasileira, passou a ser mais receptiva a doenças físicas. Então, alguém vai lá, quebra a perna, já não há mais uma inocência tão grande de ficar orando, dizendo que o joelho vai voltar para o lugar. O cara vai para o ortopedista de plantão. E nem foi o demônio também que colocou a perna na frente, né? O demônio ainda continua muito forte, mas alguns já deixaram também. Então, assim, só que as questões emocionais, elas ficam muito diretamente ligadas e exclusivamente às questões espirituais. E aí a gente tem um problema, porque quando chega o paciente para nós, especialmente quando a gente está falando dos pacientes mais jovens, para tratar questões de ordem da psique, do emocional, são famílias que já levaram aí 10, 15 anos expulsando o demônio, e esse demônio da depressão nunca saiu. Até que vai no consultório, a gente começa um processo sério, técnico, de terapia, de acolhimento, de direcionamento, vez ou outra com suporte de parceiros psiquiatras, e aí medicação e mais terapia dá uma continência, há uma remissão dos sintomas do paciente, e a partir disso ele retoma sua funcionalidade e ele vai conseguindo dar conta da vida e trabalhar suas questões de crise, que, graças a Deus, acabam também culminando em sua crise de fé. Porque uma outra coisa aqui, para não me alongar muito, Clay, deixa eu te perguntar uma coisa, então, em cima disso aí, muito importante, para mim, pelo menos. Olha só, quando a gente olha, então, para a igreja, eu entendo, dentro de uma cosmovisão teológica e bíblica, que um dos cunhos da Igreja do Cristo é ser terapêutica, né? Aí a minha pergunta, assim, eu tenho a minha convicção, olhando para a Bíblia, olhando para a nossa sociedade, para a cultura que nós temos, mas queria que você, como um especialista, pontuasse, né? Onde que a igreja está falhando em relação a ser uma igreja terapêutica? Porque, como você mesmo pontuou, assim, nós temos muitos líderes que são ditadores, muitos líderes que são abusadores, né? Tanto de forma física quanto de forma psicológica e emocional. Então, eu queria que você, dentro disso que você está falando, te cortei, porque é exatamente nesse ponto que você entrar, onde que nós estamos falhando como igreja? Nos colocando, eu e você, como novos pastores também, no mesmo balaio. Sei que, eu quero abrir um parênteses aqui, não te conheço ainda pessoalmente, mas eu acredito que esse nosso encontro é o início de uma grande amizade, né? Mas, assim, sim. Eu já quero falar, quero tomar a liberdade de falar por você e dizer que nós não somos esses pastores.
mas nos colocamos no Sim, balaio porque, né, estamos sim, sim, envolvidos. Então, queria que você com certeza. pontuasse aí, meu amigo, para já poder, É, se eu, você tiver que ir embora, já te liberar também. ok, eu acho que a primeira coisa é a negação. Quando a gente entra num movimento muito forte de uma dualidade Deus e o diabo, a gente nega qualquer possibilidade de ações e possibilidades e limites humanos. Por quê? Se Deus e o diabo estão atuando o tempo inteiro e dominando a humanidade, então você não tem sujeito nesse espaço, e mesmo na igreja. Então, se nós pastores a gente olhar para os membros como marionetes de Deus ou do diabo, a gente tem um problema muito sério, porque quando esse sujeito vira até nós ou aos seus líderes, aos seus pares, contar um sofrimento, se o nosso discurso for o discurso é o diabo e exclusivamente, isso é importante, porque eu diria que aí é o momento que eu transito, né? Psicanalista e pastor. Eu não acho que quando a gente afirma que um problema é emocional, é psíquico, que também não possa haver possibilidade em que o diabo pode usar aquela situação para destruir a pessoa. Então, eu acho que essa é uma Concordo, possibilidade que existe. Agora, concordo. quando a gente coloca exclusivamente nessa dualidade, está sofrendo, você pecou. É João 9. Senhor, quem pecou? Aquele cego ou os pais dele? Então, a gente vai para o campo da teologia dura, seca e desumana, que é eu só quero a explicação teológica. Se ele é fiel na igreja, pensando nessa dinâmica que existe no meio religioso, e coisas ruins estão acontecendo com ele, então, ou é Deus provando ele, ou é o diabo que está tentando destruir ele. E aí a gente exclui o que é do humano. O que, que ele está sentindo? O que, que ele viveu? Então, a negação da humanidade no espaço religioso, isso é problemático, isso é adoecedor. Foi para gerações anteriores e continua sendo para gerações atuais. Eu acho que uma segunda coisa é a gente precisa, como líderes religiosos, promover espaço de fala, espaço de conversa, espaço em que homens, mulheres, adultos, crianças, idosos, todos têm um espaço para falar, para dizer como vem a comunidade, como se sentem, como está a sua vida, né? Como o que os aflige mais naquele momento, porque aí eu concordo plenamente com você. O espaço religioso, o espaço de fé, a comunidade local, a igreja local, deve ser um espaço terapêutico, deve ser um espaço onde o sujeito, estando bem ou não, ele possa falar sobre isso. E mais do que falar sobre isso, que já é um ponto de partida fundamental, é ser acolhido. A fala desse sujeito, desse homem, dessa mulher, precisa ser uma fala que encontre acolhimento. Esse sujeito ele tem que ter um espaço em que ele possa dizer assim, putz, olha, eu estou na igreja, mas eu deixei de acreditar. Sei lá, eu deixei de acreditar em Deus. Eu estou na igreja, mas eu deixei de acreditar no meu casamento. Olha, eu estou na igreja, mas eu deixei de acreditar na humanidade. Eu estou na igreja, mas eu deixei de acreditar que se a gente fizer tudo bonitinho, for honesto, coisas boas vão acontecer. Precisa ter esse espaço, porque se ele vê esse espaço da igreja local apenas como esse espaço religioso em que o discurso dele vai ser sempre interpretado ou pela via da direção de Deus ou pela via da influência do diabo, você não tem espaço de fala para esse sujeito. Então você Concordo. não dá a ele possibilidade de ele ser ele mesmo. Então, para que talvez, e aí eu me arrisco, especialmente eu vi que tem amigos queridos psicanalistas nos acompanhando aqui também na live, e me Oh, arrisco a que dizer honra! que em, Ô, em psicanalista, casos, me ajudem aqui na igreja. Eu vou pedir o contato de vocês para o Cleiton para me ajudar aqui, para organizar umas ideias. eu diria que em casos mais leves, repito, em casos mais leves, se as nossas comunidades locais, se as nossas igrejas forem de fato espaços terapêuticos, grupos terapêuticos, talvez essa pessoa não precise chegar na análise lá, no sentido de forma emergencial. Ele pode ir para a terapia, ele pode ir para a análise, porque ele quer ir além daquilo que a emergência dele no momento. Mas talvez
nós teríamos em nossos consultórios menos emergências se, pensando no meio religioso, e aí a gente pensando aqui na nossa realidade de igrejas evangélicas, se nossas comunidades fossem mais terapêuticas, as pessoas estariam mais saudáveis lá. Ainda que não estou dizendo que o adoecimento seja necessariamente originado na comunidade, mas vem da família, vem da relação com o pai, com a mãe, com o vizinho, com o avô, com a escola, com o trabalho. Mas a comunidade de Jesus, na representação da igreja local, pode ser esse espaço de acolhimento, de acolher a fala desse sujeito. E assim, sem temer qual vai ser a fala dele. Deixa o peão falar, deixa a mulher falar, deixa a criança falar, deixa o idoso falar. É acolher a fala dessa pessoa. A gente precisa de relações em que haja fala e escuta. Isso é muito saudável, isso é muito terapêutico. Olha só, eu acho que é muito importante o que você falou, e pena que a gente vai ter que acabar, Clay, que eu sei que você tem um compromisso agora, que é um compromisso de trabalho, mas assim, eu vejo que dentro disso que você falou, é importante nós pontuarmos a questão do poder de fala do outro. Eu vejo que eu também passei por isso, passei por uma geração de que, e hoje ainda a gente vive parte dessa geração, mas de uma geração de pastores que sempre foram ícones dentro das suas comunidades, né? Então, pessoas de muito difícil acesso, pessoas de muito difícil diálogo. Então, na minha geração, você não tinha pastores, e eu hoje implementei uma questão até de pastoreio, de ministério pastoral, adotando muito do que eu acredito que teria que acontecer comigo e não aconteceu. Então, assim, hoje eu tenho um pastoreio de visitação, né? Então, hoje eu visito muito os meus irmãos, os meus amigos, e a gente tem uma relação, eu acredito que sim, pastoral, mas uma relação de em comum acordo, né? Eu não eu não estou num pedestal isolado de todo o resto da comunidade, ditando o que essa comunidade precisa fazer para se aproximar do divino, né? Não. Hoje nós temos uma relação com os nossos irmãos em que nós podemos nos aproximar para que essas pessoas se sintam acolhidas, que eu vejo que você está falando muito sobre isso. A sua fala tem estado muito dentro dessa questão do acolhimento, que eu vejo que é um dos vieses que a igreja evangélica protestante perdeu. Porque hoje nós estamos numa geração fast food, né? Então, puxa, eu não gostei do café, poxa, então eu vou para a IBIV, puxa, eu não gostei da IBIV, poxa, então eu vou para a PIB, poxa, eu não gostei da PIB, poxa, eu vou para a comunidade X, eu vou para a IBAB, enfim. Hoje nós temos uma variedade tão grande, as pessoas não, eu vejo assim, né? Essa é a minha visão. As pessoas não têm um comprometimento real com aquilo que é verdadeiro do evangelho, que é eu ter comunhão contigo, independente, né, da denominação onde congregamos ou onde compartilhamos o evangelho. Mas se essa é a cultura, e nós temos que prezar isso do nosso país, eu preciso me relacionar com aquele que está comigo, né? Que faz parte da minha congregação. Então, eu, como pastor da minha congregação, busco esse relacionamento para que as pessoas possam se relacionar com aquela figura, né? A figura, a patente maior. Para te dar um exemplo rápido e clássico para você fazer as suas considerações, eu tenho aqui um casal de amigos muito amados e muito queridos, que eles tinham como pastor uma pessoa muito próxima até da família, e eles nunca foram visitados por ele como pastor. Passaram mais de 2 décadas congregando com essa figura pastoral, e eles nunca receberam uma visita pastoral. O esposo fez uma cirurgia muito grande, né, muito complexa, e o esposo não recebeu uma visita pastoral. Então você olha, né, para o nosso contingente hoje de pessoas que professam a fé,
E aí a gente vê, puxa, mas tem muita gente doente que precisa de terapia, terapia cristã, terapia evangélica, terapia. Eu acredito que da escritura, Sim, que já vem com esse recorrente religioso, ativista e dentro dessa verdade e dessa realidade que é o nosso evangelho aqui no Brasil. sim. E eu diria para você que alguns procuram justamente as igrejas grandes para fugirem dos relacionamentos, porque igrejas menores desafia bastante aquele que chega a conhecer quem já está. Os grandes templos com plateias de 2.000, 3.000 pessoas por celebração, é, é, ali você consegue a manutenção da sua invisibilidade. Então, as pessoas. Não estou dizendo que todo mundo que está frequentando uma igreja grande não quer se relacionar, não estou dizendo isso. Porém, estou dizendo que, infelizmente, é um espaço que sai, inclusive, da ideia de igreja, que é dessa relação que vai acontecendo e de como você sinalizou na igreja primitiva. Essa igreja acontecia no comer, no partir do pão, no beber, no estar de casa em casa, nas praças, estava nas relações. Quando isso se tornou institucional, a gente foi tendo uma sequência de uma série de problemas e hoje, numa capital como São Paulo, a gente tem os megatemplos em que os membros adoecem, fazem cirurgia, ficam imobilizados em hospitais e não recebem visita porque também fizeram questão de estar na igreja em que nunca vão ter a possibilidade de se aproximar minimamente da sua liderança, dessa figura que eu entendo e sustento isso lá no café, de que a diferença entre mim e os membros é só uma questão de função e não de pessoa. Né? Eu sou tão pessoa quanto eles. Eu lembro que uma vez eu tenho o hábito de fazer meus atendimentos pastorais em padarias. Então, como a gente não tem espaço, então eu atendo em padarias. Quando Eu precisa de uma também. conversa, pastor, uma oração, olha, a gente combina de sair também. Então eu faço em padarias. Eu lembro que uma vez, atendendo uma pessoa, ela falou assim: olha, gostei muito da conversa, foi legal e tal. Ela falou: antes de sair, eu queria fazer uma observação, porque isso foi muito novo para mim. E eu perguntei à pessoa: não entendi, o que foi novo para você nessa conversa? Ela falou: eu estou acostumado, eu estive acostumado a minha vida inteira, quando ia me aconselhar com um pastor e uma pastora, só eu falava de mim. E eu vi que em alguns momentos durante o aconselhamento você fala de você também. E ela falou: eu me senti mais tão humana, eu me senti mais tão tranquila, sabendo que você também tem dificuldades, e ela estava, à época, dividindo uma questão de dificuldade lá com a carreira, e eu estava com uma dificuldade parecida. Então eu disse para ela, falei: olha, estamos no mesmo barco, eu estou com a mesma dificuldade na minha carreira, porque eu trabalhei 10 anos no banco, e então eu trouxe para ela a questão. Ela falou: eu estou me sentindo tão leve, porque eu pensei que você tivesse uma questão de perfeição, de que fosse tudo resolvido na sua vida. Falei: não, filha, se fosse tudo resolvido, eu não estaria mais aqui. Você estaria com Jesus, né? Então, assim, não está tudo Já resolvido. estaria no céu. Olha, Isso que é legal. É o deixa eu falar só evangelho e a uma coisa. relação pastoral como relação entre iguais, né? Deixa eu falar uma coisa aqui dentro disso que você está falando. Olha só. Uma vez, eu me lembro como se fosse hoje, eu congregava aqui numa única igreja, né? Então as pessoas já vão saber qual é. E certa feita teve um mover muito grande na igreja e eu me lembro que naquele dia eu precisava muito, né, me aproximar de Deus, me humilhar diante de Deus e tal. E eu precisava muito receber uma oração diferenciada, porque eu atuei como presbítero nessa outra denominação muitos anos, né? Então, a questão das Assembleias de Deus, então, quando você é um ministro, então você senta lá em cima da tribuna, né, e tal, tem aquela disposição de Sim. cadeiras, e eu me lembro que o pregador, ele então chamou o pessoal para ir receber a oração, e quando eu movido por Deus, assim, me projetei para ir, o meu pastor segurou no meu braço e falou assim, não, não vai não, fica aqui, porque você não pode mostrar que você também precisa de oração como o povo lá embaixo, não. A gente que está aqui em cima, a gente só pode orar pelo pessoal. Lá embaixo você não pode descer, não. Pode ficar tranquilo que depois eu oro por você. Então Uma você pessoa olha, sem necessidades, tá vendo? olha só aonde a gente vai, Cleiton.
Mas é isso aí, meu querido. Foi uma alegria muito grande esse tempo aqui com você. Como disse você, assim que eu retornar a São Paulo, vamos estreitar essa relação, porque eu acho que a gente tem muita coisa para trocar. Tenho muito a Temos. aprender aí contigo e vai ser um tempo muito gostoso, muito bom. Olha, Clei, eu quero te agradecer, viu? Muito obrigado por você aceitar o nosso convite, aceitar o desafio. Eu, desde já, eu quero já deixar em aberto aí que esse convite ele se estenda por mais algumas horas, que eu acredito que tem eu fiz mais umas 3 ou 4 perguntas aqui que eu quero conversar com você num outro momento que eu acredito que vai ser muito importante para nós como cristãos. Temos um olhar de especialista que eu acredito que trabalha com essas questões emocionais, né, e dentro da psique Sim, humana, que eu vejo que é o mais complexo de se atuar é com o ser humano para entender suas mazelas, as suas paixões e os seus desejos e as suas frustrações. E eu quero agradecer você, viu, Clay? Muito obrigado por esse tempo que você está empreendendo aqui conosco, tá? Eu quero deixar o meu abraço aí, o nosso carinho, deixar um beijo aí no seu coração, da Denise também, tá? Dá um abração aí nos seus sogros, viu? No dia que eles estiverem aqui por darei São sim. Paulo, a gente quer que eles venham aqui tomar um café conosco, que a gente também ama café, tudo. Por isso que o nosso espaço é café com bate-papo, porque a gente nem gosta de café. Eu Então, esqueci, olha, eu teria trazido até um cafezinho, só trouxe água. puxa vida, rapaz, eu também esqueci aqui, a minha produção hoje teve que sair para ir para o médico agora no final da tarde, aquela coisa toda. Então, hoje eu estou meio, Entendi. assim, defasado da produção, eu não tive meu café aqui também. Mas eu quero te agradecer, viu, Clay? Deus te abençoe. Um beijo aí para o Amém. pessoal do café, tá? Para os nossos amigos aí que Alegria. são seus também, considero meus, seus amigos que estiveram conosco na nossa live, as pessoas que vão ver aí depois. Que Deus em Cristo abençoe essas pessoas e que esse nosso papo tenha sido muito produtivo e alcance alguns corações aí, trazendo luz, Amém. trazendo alegria. Amém. E eu acredito que o maior viés do cristianismo que é o amor. Tá bom, Clay? Amém. Brigadão. Muito obrigado, tá? Deus te abençoe. E olha só, quando você estiver em São Paulo, manda uma mensagem aqui para mim para a gente tomar aquele café lá. Ah, com certeza. Vou mandar sim. Foi um prazer falar com vocês. Deus abençoe aí a sua comunidade, os seus amigos, a sua família. Que seja um tempo desafiador, mas cheio de expansão de mente, muito compartilhar do amor de Jesus, muita solidariedade e um tempo de crescimento para o reino de Deus aqui na Terra, hoje, aí na cidade de São Paulo, em todo o país, em todo o mundo. Um abração, meu amigo. Fica com Deus. Obrigado, Clay. Deus te abençoe, tá bom? Beijão aí no seu Tchau, coração, meu irmão. tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que bom que nós tivemos esse tempo aqui. Esse camarada é um camarada muito bacana. Eu tive o prazer de conhecê-lo através do Júlio César. Júlio César era meu amigo também. É um psicólogo lá da IBAB. Meu amigo aqui, mora aqui do lado. Nós tivemos um tempo muito precioso na semana passada falando sobre negritude, religião e a igreja. Júlio, obrigado. E o Júlio é o meu próximo convidado aqui para o nosso bate-papo, tá bom? Nós vamos falar sobre o cuidado com o outro, com o próximo em meio à pandemia. O Júlio é psicólogo, é professor na Faculdade Zayanguera, é um grande amigo, um parceiro. Nós temos aí um projeto em andamento que provavelmente vai começar a ser implementado agora na nossa volta aos templos. Então, quero convidar você para estar conosco, tá bom? Em nome de Jesus, eu vi que tem muitas pessoas que entraram aí na nossa live. Eu quero agradecer a todos vocês. Eu quero finalizar muito, assim, com alguns pontos que eu acho que a gente tem que considerar em meio a essa pandemia. Eu vejo que nós teremos uma mudança muito grande em relação ao que é servir a Jesus. No nosso exercício de cristianismo, o que nós precisamos fazer agora nesse novo normal? Então, olha só,
A primeira questão que eu vejo, que é um aprendizado, e eu não tive a oportunidade de falar com o Clay sobre isso, mas eu vejo que muitos de nós teremos que analisar agora a nossa questão de exercício de fé e de cristianismo, porque muitos de nós éramos ativistas. Então, quando você olha o primeiro ponto aqui, e esse é um escopo que eu peguei aqui do site da Ultimato, foi o Vacílio Santos, que é um missionário da CEPAL, que escreveu algo parecido com isso aqui. Então, eu acredito que um dos grandes desafios que nós teremos como igreja, e aí eu digo igreja instituição, não digo igreja organismo, corpo de Cristo, mas igreja instituição. Então, o primeiro passo, o primeiro desafio que nós teremos é a igreja que desagrega, que seria a igreja ativista. A igreja ativista, ela não se preocupa com o outro, né, em relação ao cristianismo. Ela precisa estar em atividade, ela precisa ter ensaios, ela precisa ter reuniões, ela precisa ter saídas com ministérios, cultos, EBDs e tudo aquilo que cerca a instituição como um órgão religioso. E aí, o primeiro desafio que nós temos que entender, ou que essas pessoas teriam que entender, é: nós precisamos deixar de ser ativistas e nos aproximarmos, em questão de muito que nós falamos aqui, relacional. O segundo desafio que nós temos que entender é que a igreja precisa ser uma igreja amorosa, a igreja amada. Então, quantas e quantas pessoas não têm proximidade com o seu irmão? Hoje um abraço faz falta, um aperto de mão faz falta, um beijo faz falta, um café com bate-papo faz falta. E quando nós olhamos para a igreja pré-pandemia, muitos de nós não fazíamos parte da igreja amada. Por quê? Bom, as pessoas não falam comigo, mas eu também não falo com as pessoas. As pessoas não buscam um relacionamento comigo, mas eu também não busco um relacionamento com as pessoas. Então eu nunca fiz parte da igreja amada, porque o meu propósito é ir lá, né? Como profissão de fé e exercício de cristianismo, é ir lá, estar na igreja, prestar o meu culto e ir embora. Então eu nunca fiz parte da igreja que se relaciona, da igreja amada. E esse é o grande desafio, um dos grandes desafios em meio à pandemia. O terceiro desafio é a igreja à distância. Né? Como nós conversamos aqui, tanto eu quanto o Clay temos o hábito de nos reunirmos, e você pode perceber, e isso não é mera coincidência, o projeto, né, chama Café com Bate-Papo. Então, nas nossas reuniões, geralmente a gente se encontra para tomar um café aqui em casa, ou na casa de algum dos nossos amigos, dos nossos irmãos, ou em alguma padaria, alguma padoca aqui em São Paulo. Mas tem muitos pastores, tem muitos líderes que só atendem nos gabinetes, que só pregam nos púlpitos, que só participam de reuniões no templo. E quando nós olhamos para essa questão aqui, nós temos que hoje entender que a igreja agora vai fazer parte de uma questão virtual. Nós seremos igreja em algumas situações, seremos igreja à distância. E como foi falado também, isso não nos exime de estarmos reunidos, porque o propósito da igreja, a proposta da igreja é estarmos reunidos. Nós não somos igreja quando somos um. Não. O nosso propósito em comunhão é quando estamos juntos. Mas algumas situações dentro do âmbito instituição terão que mudar. A igreja vai ter que ser uma igreja, e o próximo desafio é uma igreja flexível. Então nós teremos que estar de forma presencial, sim, nas nossas reuniões, nos nossos cultos no templo, mas a igreja também vai ter um viés virtual, que é isso que nós estamos propondo aqui. O Café com Bate-Papo é a nossa igreja virtual. Então um dos grandes desafios é que esses líderes, esses nossos irmãos,
essas pessoas, né, que estão aí na liderança das igrejas contemporâneas hoje, entendam que esse é um dos grandes desafios também. A igreja barra gerações, a miscigenação de gerações. Você precisa do jovem aí para fazer o seu culto online, para fazer a sua live, para fazer o seu bate-papo com café. Essa nova geração entende tudo de tecnologia e de redes sociais. Então eu acredito que essa pandemia vai haver uma maior interação, uma maior miscigenação social e aquelas pessoas mais antigas, né, se relacionarão com as mais novas exatamente por conta dessa questão tecnológica. Então, não só dentro das igrejas, mas dentro das casas, no meio da família, as vovós, os vovôs, os pais de mais idade, alguns pais de menos idade que não têm proximidade com a tecnologia, estão se relacionando mais por conta dessa questão da proximidade de gerações. A igreja livre, a concorrência com o outro pregador. Nesse momento em que nós falamos aqui, está acontecendo uma live do Ed René Kivitz, que é pastor da IBAB. O Ed René tem milhares e milhares de seguidores, então quem sou eu para competir com o Ed René? De domingo lá na minha igreja, quando tem o culto lá, os nossos irmãos precisam estar lá. Mas e virtualmente falando? Os nossos irmãos têm a possibilidade de acessar infinitas redes sociais, infinitas lives, infinitos cultos online, né? E nós temos o desafio de, como líderes, eu acredito que maduros, trazemos uma mensagem com mais conteúdo, com mais profundidade, nos aproximarmos muito mais de Deus para que Deus, como orou o apóstolo Paulo lá em Efésios capítulo de número 6, versículo de número 18, que Deus continue nos dando o poder da mensagem. E o último desafio é a igreja futura. Equilíbrio. A igreja futura precisa de equilíbrio. Salomão, que é o escritor de Provérbios, ele trabalha sobre a questão da equidade e sobre o equilíbrio. E nós, como cristãos, precisamos de equilíbrio. Precisamos desfrutar do fruto do Espírito, que é domínio próprio e temperança. Eu quero agradecer a todos vocês por esse tempo maravilhoso. Semana que vem nós temos mais Café com Bate-Papo, viu? Um beijo no seu coração. Deus te abençoe muito, muito, muito. E se você puder, repasse essa live, repasse o link desse bate-papo que nós tivemos aqui. E eu acredito que essa palavra, esse bate-papo, essa conversa vai atingir o coração de alguém. Tá bom? Que Deus nos abençoe. Foi um prazer muito grande estar com vocês aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Beijo no coração.